Olá galera, tudo bem com vocês aí? Estamos aqui há mais de um ano já quase dessa pandemia, desse isolamento, e eu já estou ficando meio desanimado com esses negócios. Mas vamos seguir em frente, né? Vamos ver aqui o que é que pode ser feito para que a gente possa aproveitar esse tempo isolado para aprender um pouco, né? A partir de algumas leituras interessantes. Hoje eu vou falar um pouco do livro aqui, Cultura e Psicanálise, do Herbert Marcuse. Aqui o Freud Marx aqui na capa. Cultura e Psicanálise do Herbert Marcuse. Antes de começar, lembre de se inscrever no canal. Já estamos aí com 300 inscritos, né? Obrigado a todos os novos inscritos, aos antigos inscritos que se mantêm inscritos. E espero que vocês gostem desse vídeo, né? Partilhem ele e deem um like, comentem também. Se quiserem fazer doações, podem fazer também aí através do PayPal. Dá uma olhada nos livros e nas redes sociais. Bom, eu vou fazer o estilo mais leitura comentada, para que a gente possa sistematizar mais essa videoaula, de maneira a você poder acompanhar, e se você se interessar pela leitura, você procurar ver a partir das minhas interpretações e comentários. Primeiro um pouco de quem é esse cara, né? Herbert Marcuse é um pensador alemão. Ele fez parte da escola de Frankfurt, né? Eu já mencionei algumas aulas. Aquela galera, né? Aquela escola que iniciou na Alemanha e durante o período nazista fugiu, né? Foi para os Estados Unidos e atuou bastante com interpretações sobre a sociedade contemporânea, com os nomes mais famosos, o Adorno e o Horkheimer, entre outros pensadores. O Habermas, que já teve aula recentemente, né? Ele eu acho que é o remanescente vivo, né, que era do grupo. E o Marcuse, ele é um representante da chamada linha da contracultura, né? Então, a escola de Frankfurt ficou notória pelo fato de fazer a chamada crítica cultural, usando as bases marxistas para analisar elementos pontuais da cultura contemporânea da sociedade ocidental. O Marcuse, ele seguindo essa linha, né, ele vai trabalhar com esse conceito de contracultura como sendo a ideia de a montagem de modelos, né, de análise crítica dos elementos da sociedade, apontando para as possíveis alternativas, né? Daí essa ideia de uma contracultura. Então você tem uma cultura que é hegemônica, né? Seria a cultura do capital, da industrialização, da indústria cultural, e a contracultura seria uma espécie de tentativa de resposta a esse modelo padronizado de pensamento, de comportamento, de consumo. Então vamos aqui, um detalhe da escola de Frankfurt é que os pensadores tinham esse hábito de produzir muito mais ensaios curtos do que grandes obras, né, de amplo espectro, né, do que estão tratando, né. Então o Marcuse, nos volumes dele, na verdade são coletâneas de ensaios. Nesse livro aqui, Cultura e Psicanálise, na verdade é a transformação de um ensaio desse em um livro só, mas esse ensaio também está presente em outras coletâneas dele, né? E aí tem, bom, aqui o primeiro capítulo, vou ver se eu falo pelo menos dele aqui para dar uma ideia para vocês do que é. O nome é Sobre o Caráter Afirmativo da Cultura. Veja que a cultura é vista como sendo um elemento constituidor do indivíduo e da sociedade ao mesmo tempo. Dentro dessa ordem encontra-se uma distinção fundamental entre o necessário e o útil por um lado e o belo por outro. Então vejam que ele está já abraçando de cara a ideia de que tudo que é consumido como produto não necessariamente deixa de ser artístico, deixa de ser belo, certo? Mas há a crítica embutida de que o consumo, pelo consumo, mesmo que seja de produtos culturais,
acaba levando a essa colocação de lado do que seja o belo. Por isso que é a distinção entre o necessário e o útil de um lado e o belo do outro. A pretensão originária da filosofia, de constituir uma prática em conformidade com as verdades conhecidas. Então, há uma crítica também desses pensadores do Marcuse, principalmente, de que havia pretensão, sempre houve pretensão na filosofia de estabelecer uma espécie de espelho da realidade, e aí a prática filosófica ser essa representação, né, da verdade, do real, do vivido. E é uma das razões porque eles trabalham sempre com ensaios curtos. Então, essa análise, né, materialista sobre a cultura, sobre o consumo, faz com que ele elabore a ideia de que é a base psicanalítica que ele usa para fazer essa análise em conjunto. Todo o processo de consumo, né, seria resultante do fato dos indivíduos, né, precisarem buscar uma certa satisfação de um desejo de uma pulsão. E aí o que a indústria cultural, o que a indústria de maneira geral, o consumo, se aproveita dessa condição do indivíduo, né, do sujeito, fazer com que o consumo, especialmente de produtos culturais, tentem satisfazer essa necessidade. Mas à medida que se torna apenas consumo, afasta do sujeito, né, a apreciação daquela possível expressão do belo, né, do artístico. Então é uma coisa interessante porque a publicidade, né, o marketing, a indústria de consumo, né, de bens de consumo em geral, aposta nisso, aposta que essa insatisfação constante do sujeito em relação ao seu sentido de vida e tal, por essa necessidade assim, sempre incompleta de ser satisfeita, possa ser suprida indefinidamente por consumo de produtos, né, e produtos culturais também. Daí a necessidade de um novo filme, de uma nova música, de um novo livro, né, no caso da literatura romanesca e tal, em que você sempre tem uma próxima coisa a ser satisfeita, já que é da natureza do sujeito essa insatisfação constante, interpretada pela psicanálise dessa maneira, né, essa incompletude. Então a gente da área de publicidade se aproveita muito disso, consciente ou inconscientemente, de que os sujeitos sempre insatisfeitos vão estar sempre querendo consumir mais coisas para suprir essa incompletude. Aqui ele comenta Freud também, né? Ele comenta como Freud avança na interpretação sobre essa questão da incompletude, mas erra em alguns aspectos, já que o aspecto da cultura vigente, né, da sociedade do consumo, da sociedade industrial, não é levado em conta. Então, continuando, né, a maneira como o Marcuse se apropria, né, da psicanálise para falar sobre o uso dessa incompletude pelos processos industriais e consumo, dá margem a uma série de afirmações dele aqui, que eu vou tirar algumas. O todo da vida social, na medida que a reprodução da vida social, tanto quanto a reprodução material, formam uma unidade histórica distinguível e apreensível. Então, quer dizer, a vida social e a reprodução dos bens materiais podem ser distinguidas, né, separadas, vistas separadamente, apesar de estarem relacionadas, e podem ser apreendidas. Então, tudo que é produzido materialmente para a manutenção da sociedade constitui um modelo de reprodutividade daquilo ali, né, daquele sistema. Certo? Então, o que nós consumimos como produtos culturais principalmente, tende a reproduzir aquilo que nós já acreditamos como reforço. Então você separa bem o que é o reforço da indústria cultural
daquilo que é a nossa sociedade. São a questão dos valores, por exemplo, né? O jogo do mundo espiritual contra o mundo material, na medida que contrapõe cultura enquanto reino dos valores e dos fins autênticos ao mundo social, da utilidade dos meios. Então, novamente, ele separando essa coisa dos valores que nós acreditamos e daquilo que é apresentado para a gente como manutenção material do mundo, né, as utilidades e os meios, serve para reafirmar entre uma coisa e outra. Veja que o posicionamento crítico dele diz que essa positividade da cultura como constituidor da nossa realidade pode ser analisada e criticada, né? E novos modelos podem ser construídos. Ele fala: a cultura afirmativa é aquela cultura pertencente à época burguesa que no curso de seu próprio desenvolvimento levaria a distinguir e elevar o mundo espiritual anímico, que é da alma, né, como uma esfera de valores autônomo em relação à civilização. Então, o que ele está dizendo aqui, certo? Para que fique bem claro para você que está tentando aprender, né, aprender um pouco dessa ideia do Marcuse sobre esse modelo cultural do consumo implicado com a constituição psíquica, né, dos sujeitos, é que há uma imposição no sentido de que é colocado como grande elemento social, certo? Como se fosse impossível e naturalizado, né, de ser abraçado como sendo algo artificial. Então, a realidade social ela é vista como sendo natural e não construída. E aí isso impede que o sujeito possa se desfazer, né, se desvincular dessa realidade e construir outra através de novos vínculos, de novas construções. Daí, lembra que eu falei no começo, né, que ele é o filósofo da contracultura. Então, ele está dizendo que é possível os sujeitos se desvincularem dessa realidade que não é natural, ela é construída historicamente, e construírem uma nova realidade. Na medida em que o desprovido de finalidade e o belo são interiorizados e convertidos com as qualidades da universalidade e da beleza sublime nos valores culturais da burguesia, erige-se na cultura um reino de aparente unidade e aparente liberdade, onde as relações existenciais antagônicas devem ser enquadradas e apaziguadas. A cultura reafirma e oculta as novas condições sociais de vida. Certo? Então, os sujeitos, dentro desse sistema baseado no consumo, né, na industrialização, na padronização do consumo e do trabalho, não vem como saída um modelo de existência relacionado com o belo, né, que ele falou aqui. Porque isso já foi apropriado pela burguesia, como ele falou aqui, os valores culturais da burguesia, e aí toda a rebeldia inerente à expressão artística acaba sendo transformada em produto. Então, se é uma rebeldia transformada em produto, então pode ser consumido, deixa de ter o sentido de rebelde, apesar de ter o rótulo de rebeldia, né, de expressão subjetiva do indivíduo contra o sistema. A felicidade se caracteriza pelos traços opostos à facticidade material. Ela oferece a permanência na mudança, a pureza no impuro, a liberdade no plano de ausência de liberdade. Então, aí seria justamente esse equilíbrio entre a incompletude desse sujeito, que anseia sempre por algo além dele mesmo, e aí o que é oferecido como produção, como consumo para ele. E aí você consegue, o que eu estou dizendo, ser feliz, né? Encontrar felicidade, se mantendo nessa oposição entre traços, né? Então, a situação é precária, você tem que trabalhar para sobreviver, mas aí você consome coisas que
contrapõe essa imposição, essa situação e encontra a felicidade nisso aí. É muito esquisito isso, né? Bom, aqui tem uma crítica a essa noção de vida abstrato, né, porque os sujeitos seriam reais e não conceitos. Isso é uma crítica que já vinha sendo feita por muitos pensadores no século XX, né, inclusive o pessoal da escola de Frankfurt. E eu acho que é isso em relação ao primeiro capítulo, né, do Cultura e Psicanálise, que é o caráter afirmativo da cultura, certo? Eu espero que tenha estimulado vocês a ler o livro todo. É um livro pequeno, certo? Não é um livro grande, como eu falei, um ensaio. Eles trabalham muito mais com ensaios e não com grandes volumes, justamente porque sabiam, né, dessa versatilidade da discussão entre os pensadores e a realidade. A realidade vai se mudando, vai sendo mudada, então exige uma dinâmica maior na construção do pensamento sobre a realidade. E aí, bom, eu espero que vocês tenham apreciado essa interpretação desse primeiro capítulo do Cultura e Psicanálise. Eu recomendo a leitura, certo? Para quem puder, com certeza deve ter em versão digital já para todo mundo achar, já que é uma obra antiga. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Dar like no vídeo e dar uma olhada aí nas recomendações que estão aí na descrição, certo? Façam comentários também, certo? Eu sei que esse esquema de pandemia deixa a gente meio desanimado, eu pelo menos estou, mas acho que dá para se trazer coisas interessantes, tá? Valeu, gente, até a próxima.